Como exemplo de interrupções para esse curso, nós vamos pensar aí com relação às interrupções externas. Elas são as interrupções aí mais comuns, as mais simples de se trabalhar e também são as mais importantes, porque a parte de GPIOs, né, a parte de manipulação de entradas e saídas do microcontrolador é a parte que mais é utilizada pelos programadores, tá bom? No caso do AVR, existem aí dois tipos de interrupções externas. Então, existe um primeiro tipo chamado de int 0 e int 1, que estão presentes apenas nesses dois pinos do microcontrolador, que é o pino PD2 e o pino PD3. A tarefa dessas duas interrupções aqui é interromper o programa de acordo com uma configuração pré-determinada. Então, a gente pode colocar lá no nosso programa, eu quero que a interrupção do int 0 seja habilitada quando ocorrer um sinal de borda de descida nesse pino. Enquanto no int 1 eu quero um sinal com borda de subida, ou então na borda de subida e na borda de descida, ou seja, eles são bem configuráveis. A gente tem aí várias opções diferentes para poder fazer a configuração deles, tá bom? Então ele é bastante comum aí para a gente usar como contador, né? Fazer cálculo de RPM utilizando sensores infravermelho, enfim, existe uma infinidade de aplicações que nós podemos usar com esses dois pininhos aqui. Porém, existe uma outra interrupção, que é a que nós vamos trabalhar aqui, chamada de PCInt, que é a Pin Change Interrupt, ou então interrupção por mudança de pino, ou mudança de estado no pino. Essa interrupção eu acabei optando por ela porque ela está presente em todos os pinos do microcontrolador, sem exceção. Todos os GPIOs, todos os pinos de entrada e saída estão habilitados a gerar uma interrupção desse tipo aqui. E elas são chamadas ali, né, no programa de PCInt 0 até PCInt 23. Isso significa que nós temos no AVR 24 pinos de IOs, né, 24 GPIOs no total. E como que isso aqui funciona, né? Como que a gente trabalha com essa interrupção? Existem três fontes básicas dessa interrupção, que é a interrupção do porte B, a interrupção do porte C e a interrupção do porte D. Nós sabemos que no microcontrolador que nós estamos trabalhando existem apenas esses três portes aqui. Se nós estivermos trabalhando com o Arduino Mega, por exemplo, que é um microcontrolador maior, nós teremos aqui também uma quantidade bem maior de faixas, né, de interrupção. Não é o caso do ATmega 328. Então, como que a gente pode deduzir aqui? Ó? O porte B ele vai do PCInt 0 até o PCInt 7. Galera, isso aqui é fixo. Isso aqui a gente não muda. Tá certo? Então, o pessoal acaba confundindo um pouquinho com relação a isso. O PCInt 0 ele é equivalente ao porte B0, enquanto o PCInt 7 é equivalente ao porte B7. Se ele existe ou não ali no microcontrolador é uma outra história, tá certo? Mas ele vai do PB0 até o PB7. Porém, esses 7 pinos aqui possuem apenas um vetor de interrupção, tá? Um endereço no qual é desviado o programa caso ocorra uma mudança de estado nesses pinos aqui, que é o PCInt 0 vector. Então, nós temos do PCInt 0 até o PCInt 2, PCInt 0, PCInt 1 e PCInt 2. O PCInt 0 é só para o porte B. O porte C ele vai do PCInt 8 até o PCInt 14, tá? Também seguindo a sequência de numeração do próprio pino do microcontrolador. Então, PCInt 8 é o porte C0, PCInt 9, porte C1, PCInt 10, porte C2, e assim por diante. E todos esses vão desviar para o mesmo endereço, que é o PCInt 1. Dentro desse endereço, a gente pergunta qual pino que acionou a interrupção. Basicamente, é isso que a gente vai fazer. E o porte D vai do PCInt 16 até o PCInt 23. Mesma história.
PCInt 16 equivale ao porte D0, PCInt 17 equivale ao porte D1, PCInt 18 equivale ao porte D2, e assim até o último bit. E todos esses aqui vão gerar aí uma interrupção que vai ser desviada para o vetor PCInt 2, tá certo? E lá dentro do PCInt 2, desse vetor, nós procuramos qual foi o botão que foi pressionado, né? Qual foi o pino que houve aí a alteração de estado. Nesse caso do PCInt, não é possível a gente fazer uma configuração tão versátil quanto do int 0 e do int 1. Então aqui a gente poderia definir, eu quero interrupção na borda de subida, eu quero na borda de descida, eu quero nas duas, eu quero por nível. Isso a gente não pode fazer. Essa interrupção aqui ela vai ser gerada tanto na borda de subida quanto na borda de descida, sempre nas bordas e sempre nas duas. Pensando aí num botão, se eu pressioná-lo e ele for para nível baixo, então existe uma borda de descida. Ele gera uma interrupção. Quando eu soltar o botão e ocorrer uma borda de subida, ocorre uma outra interrupção. Enxerga que foram duas interrupções diferentes. Mas isso não é tão problemático, porque dentro do vetor de interrupção, a gente pode perguntar se aquele pino foi para 0 ou se ele foi para 1. Então a gente consegue determinar até qual foi a borda acionada daquele pino. Okay? E para a gente configurar essas fontes de interrupção, nós precisamos de 3 registradores. Na verdade, a configuração são apenas 2. Tá? Então, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu prefiro matar tudo de uma vez só. Então, vamos lá. O primeiro registrador é o registrador de habilitação das interrupções, que é o PCICR, Pin Change Interrupt Control Register. A função desse registrador aqui é simples. Ele liga e desliga a interrupção. Se a gente voltar aqui, nesse desenho, a gente vai ver que aquele registrador habilita essas chavinhas aqui, PCInt 0, PCInt 1 e PCInt 2, tá vendo? É a chavinha que habilita aquela interrupção, tá bom? Voltando aqui para ela, nesse registrador nós temos 3 bits apenas. O primeiro bit, que é o PCIe 0, habilita ou desabilita a interrupção do porte B, que é o PCInt 0. O PCIe 1 habilita a interrupção do porte C, que é o PCInt 1, enquanto o PCInt 2 habilita ou desabilita a interrupção do porte D. O 0 desabilita e o 1 habilita, basta eu colocar 1 ou 0 na interrupção que eu quero habilitar ou não. Esse outro registrador, ele não é tão importante para a gente agora nesse momento, porque ele é todo manipulado pelo hardware, que são as flags da interrupção. Então lembram que eu comentei que toda interrupção possui uma flag, uma bandeira sinalizadora, avisando ao processador que ocorreu um evento ali? Então nós temos aqui o PCI-FR, que é o Pin Change Interrupt Flag Register. Aqui nós temos também 3 bits. Caso qualquer pino do porte B seja pressionado ou solto, seja alterado ali o seu estado, a flag do PCInt 0 levanta, vai para 1. Se for do porte C, do PCInt 1, e se for do porte D, o PCInt 2. Porém, a gente não precisa se preocupar, porque quem faz isso aqui é o hardware. Então, esse é um registrador que nós não vamos utilizar agora. Caso vocês queiram fazer manipulação via software daquela interrupção, não pressionei o botão, mas eu preciso que aquela interrupção seja gerada, vocês podem alterar o flag diretamente. Isso é possível, tá? É possível e é permitido, mas não é tão comum. E por fim, o último registrador, nós temos aqui na verdade 3 registradores, que é o PCMSK, que é o PC Mask Register. E esse X aqui define qual que é o porte que nós definimos. Então, se eu colocar PCMask 0, significa que eu estou manipulando o PCInt 0 até o PCInt 7, que nós sabemos que é o porte B. Se eu colocar PCMask 1, nós vamos manipular do PCInt 8 até o PCInt 14, que nós sabemos que faz parte do porte C.
ok? E se for o PCMask 2, nós sabemos que é o do porte D. A mesma coisa, aqui ele está na sequência, então aqui é o porte B0, porte B1, porte B2, se for o PCMask 1, porte C0, porte C1, porte C2, tudo na ordem, tá bom? Tudo numa sequência lógica que fica mais fácil aí para a gente entender. E para que ele vai servir? Para habilitar ou desabilitar o pino que a gente quer que gere interrupção. Legal! Nesse primeiro registrador, nós falamos assim, ó, por exemplo, do porte B. Habilita a interrupção do porte B. Beleza. Mas qual pino do porte B que você vai habilitar? Habilita do porte B2 e do porte B4, que é onde nós temos duas chaves na nossa placa. Então, só nesses 2 bits que nós jogamos o nível lógico 1. De resto, todos ficam em nível lógico 0. Tá certo? Vamos ver isso aqui naquele mapinha de interrupções para tentar entender melhor. Ó. Eu tenho aqui a chave geral, a chave do periférico. Então, eu habilito lá o PCInt 0, que é do porte B, PCInt 1 do porte C e PCInt 2 do porte D. Só que em cada uma delas, perceba que eu tenho uma outra derivação aqui que define qual que é o pino que gera interrupção. Então, dentro do porte B, qual que é o pino que está gerando interrupção? Eu quero que seja o PCInt 2, que é o porte B2, e o PCInt 4, que é o porte B4. Então, eu habilito apenas essas duas chavinhas aqui. E as outras não vão gerar interrupção nenhuma. A mesma coisa para o porte C e a mesma coisa para o porte D. Então, nota que o caminho tem que estar fechado. Ó. Se eu quero que o porte B2 gere interrupção, eu fecho essa chavinha, passo um sinal para cá até aqui. Habilito essa outra chave, o sinal vem, e habilito a chave geral e o sinal habilita a interrupção. Tá certo? Então, é basicamente isso, pessoal. Não tem muito mais com relação a isso, tá bom? No exemplo que a gente vai ver aí no próximo vídeo, no exemplo de programa, nós vamos trabalhar com os botões e as chaves. Então, os botões, se vocês lembrarem na nossa placa, são os bits PC2 e o bit PC3. E as duas chaves PB2 e PB4. Então, isso aqui, se a gente for pegar pelo nome da interrupção externa, os botões, na verdade, o PC2 equivale ao PCInt 10, o PC3 equivale ao PCInt 11, o PB2 equivale ao PCInt 2 e o PB4 equivale ao PCInt 4. Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar aí mais na parte de programação e vai entender melhor como que funciona esse hardwarezinho aqui, ok? Então, até mais.